Olá galera, tudo bem? Na nossa última aula nós aprendemos a fazer as contagens de possibilidade. Lembra das árvores das possibilidades, da tabela? Então hoje nós vamos fazer alguns exercícios. Então veja só a ideia que eu tenho. Primeiro, lembre-se das formas como se representam as situações de contagem. A primeira forma é a descritiva. Na nossa linguagem é aquela que a gente monta uma tabela, tá? Nomeando as combinações. Então nós vimos assim na última aula o pão francês com recheio de presunto e queijo, o pão francês com queijo quente, o pão francês com salsicha e o pão francês com recheio natural. Ou você tem uma segunda opção de pão, o pão integral, que aí você pode colocar o recheio de presunto e queijo, o pão integral com queijo quente, o pão integral com a salsicha e o pão integral com o recheio natural. Então a primeira é a forma descritiva. A segunda, eu posso fazer uma tabela com dupla entrada. O que quer dizer isso? Na linha eu coloco o pão, tipo de pão que eu tenho. E nas colunas o tipo de recheio. Aí eu mostro as combinações, ó. Pão francês com presunto e queijo, pão integral com presunto e queijo, pão francês com queijo quente, pão integral com queijo quente, pão francês com a salsicha, pão integral com a salsicha e pão francês com recheio natural, pão integral com recheio natural. Então essa é uma tabela de dupla entrada. Pensem sempre que vai ter a linha e a coluna. E a árvore de possibilidades, que é de domínio de vocês, que nós fizemos na época, em fevereiro, em sala de aula, nós fizemos a árvore de possibilidades para combinar a roupa. Aqui eu estou combinando o quê? Um lanche. Então, olha a escolha que a pessoa tem. Ela pode escolher o pão francês ou o pão integral. Do pão francês, o presunto e o queijo, o pão francês, o queijo quente, o pão francês, a salsicha, o pão francês e o recheio natural. Ou ela já veio para uma outra opção, o pão integral com presunto e queijo, pão integral com queijo quente, o pão integral com a salsicha e o pão integral com o recheio natural. Então nós vimos aqui a forma descritiva, nós vimos aqui a tabela, onde eu tenho linha e coluna, e vimos a árvore de possibilidades, tá ok? Então agora vocês vão treinar fazendo os exercícios, ó, do 1 ao 6, da página 455 a 459, tá? Registre todas as dúvidas para a nossa aula interativa, tá bom? Boa sorte, não deixe de ver o vídeo que a Pro prepara, tá? Para que vocês fiquem mais à vontade na hora de fazer as combinações, tá ok? Um beijo a todos, até a próxima aula.